Assalto, troca de tiros e bandidos presos no bairro da Prata, em Campina. Acabaram vindo aqui para o Portal Campina, foi quando a gente conseguiu interceptar. Houve troca de tiro, um indivíduo saiu baleado. Sepultado o corpo do prefeito de Pedras de Fogo, Manuel Júnior. Procon fiscaliza postos para evitar aumentos abusivos nos combustíveis. E ainda os preparativos para Campinense e Grêmio pela Copa do Brasil. Hoje é quarta-feira, 1º de março de 2023. E o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente abre essa edição mostrando que a Polícia Militar conseguiu prender uma quadrilha que assaltou uma cooperativa de crédito no bairro da Prata na manhã de hoje aqui em Campina Grande. 6 criminosos foram presos e durante a ação houve troca de tiros. Foram 6 presos, sendo que um deles acabou ferido. O bando é acusado de assaltar por volta das 9 horas da manhã uma cooperativa de crédito no bairro Prata. Não demorou muito e a Polícia Militar acabou capturando os suspeitos na saída de Campina Grande para a comunidade Lucas, às margens da rodovia estadual. Com o grupo foram apreendidas várias armas e munições, bem como foi recuperado o dinheiro roubado da cooperativa. Um carro que dava apoio aos suspeitos também foi apreendido. A ação da polícia mobilizou policiais do Batalhão de Trânsito, Força Tática do 2º Batalhão e da Polícia Ambiental. Foi justamente a Polícia Ambiental quem iniciou a captura dos envolvidos. A gente copiou no rádio que tinham acabado de assaltar uma agência bancária na Prata, o Sicredi, e ficamos atentos, né? Continuamos as nossas rondas aqui pelas Malvinas e com o decorrer da ocorrência, a gente copiou que os indivíduos estavam possivelmente num Volkswagen Up branco, porta-mala preta. Quando sirenamos para o pessoal parar, eles empreenderam fuga. De imediato a gente notou que eram os assaltantes, a gente já tinha visto que tinham vários elementos no carro. Então a gente já percebeu que eram os assaltantes. E houve troca de tiros? Houve troca de tiros. Como é que foi a abordagem, como é que foi esse confronto? Na perseguição eles pegaram a PB, vinham na Sudoeste, pegaram a PB que vai para São José da Mata, aliás, para Boa Vista. E entraram aqui Portal Sudoeste, depois retornavam para PB, foram acabaram vindo aqui para o Portal Campina, foi quando a gente conseguiu interceptar. Houve troca de tiro, um indivíduo saiu baleado, já foi socorrido para o Hospital de Trauma. O caso agora fica com a Delegacia de Roubos e Furtos de Campina Grande. Um jovem foi preso em flagrante após invadir uma agência bancária na cidade de Lagoa Seca. O suspeito entrou pelo local pelo teto e, após a prisão, foi conduzido para a central de polícia. Conforme a empresa de vigilância que presta serviço ao Banco do Brasil, o flagrante ocorreu por volta das 5 horas. Dentro da agência, que fica no centro de Lagoa Seca, a empresa foi informada de que havia uma pessoa no local. Quando os vigilantes chegaram, encontraram o suspeito. Conforme o vigilante Alisson de Lima Santos, o preso não esboçou reação. Chegando lá, ele também não esboçou reação, foi identificado que ele estava no local, foi dado o voto de prisão a ele e foi feita uma busca pessoal e encontrado vários cartões e 3 pendrives em posse do mesmo. Ele esclarece que os vigilantes só entraram na agência porque tinham a informação de como estava o suspeito. A gente tem o controle aqui em Campina Grande e temos acesso com as chaves. E devido às imagens, só constava que só havia um elemento, então a gente se deslocou sem o apoio da Polícia Militar até o presente e foi constatado só um indivíduo que não esboçou reação e não estava em alta periculosidade. Imagens mostram que ele entrou pelo teto e estava vandalizando o local. E conforme a segurança, o rapaz queria sacar dinheiro. Foi um fato até engraçado, porque ele falou que teria ido buscar o dinheiro que o banco reteu dele. Só foi isso mesmo que ele falou. Com ele foi encontrado o quê? Os cartões, em média 80 cartões e 3 pendrives da agência. A informação da conta também que ele disse que é usuário? Ele não chegou a informar pra gente não, só informou que já tem uma passagem para o Porto Legal de Arma de Fogo. O preso foi ouvido hoje pela manhã na central de polícia. Tentamos conversar com ele, mas sem sucesso. Dá para dar uma palavrinha com a gente? Não. Quer nada não? Quer falar nada não?
Você não ia arrombar o Banco do Brasil, não, né? Não. Tá com sono? Não. E o que foi que você estava fazendo no banco? Nada. Ele vai responder por tentativa de furto qualificado. A Delegacia de Roubos e Furtos realizou na manhã de hoje uma operação para prender suspeitos de participação em assaltos aqui em Campina Grande. 3 pessoas foram presas no bairro da Vila Cabral. A operação da Delegacia de Roubos e Furtos ocorreu hoje pela manhã. Imagens cedidas pela Polícia Civil mostram parte da ação. A delegada Elizabeth Beckman falou sobre a investida da Polícia Civil, que resultou na prisão de 3 pessoas. Na manhã de hoje, a Delegacia de Roubos e Furtos deflagrou uma operação para o cumprimento de 4 mandados de busca na área de Vila Cabral de Santa Terezinha, em razão de alguns veículos que haviam sido roubados do final do ano passado, ali na região do bairro Itararé, porém foram abandonados lá no Vila Cabral de Santa Terezinha. As investigações apontaram 4 alvos, então foram realizados na manhã de hoje 4 buscas em locais diferentes e foram presos 3 pessoas alvos dessas buscas. Em uma das residências foi encontrada uma pistola Glock municiada, que existe a suspeita de ter sido usada em um homicídio também aqui na cidade. Em outro imóvel, onde não houve prisão porque o alvo não estava no local, foi apreendido cerca de R$ 2.500, suspeito de ser de comércio de entorpecentes. Em outro imóvel foi apreendido um tablet da Prefeitura de João Pessoa e uma bateria em gel de subestação de energia, sendo essa pessoa presa e autuada pela receptação. E um terceiro alvo foi autuado por tráfico de entorpecentes, onde foi encontrado porções de maconha, embalagens, balança de precisão e outros acessórios vinculados a esse comércio. A polícia prendeu 2 suspeitos de participação em assaltos na cidade de Esperança. De acordo com a polícia, um dos presos é um empresário que dava suporte aos criminosos. O crime aconteceu ontem à tarde numa residência no centro de Esperança. Houve troca de tiros e a polícia prendeu um dos suspeitos. Ele foi ferido levemente. No entanto, a situação não parou por aí. A polícia descobriu o envolvimento de um empresário da cidade que estaria dando apoio aos 2 ladrões que invadiram o imóvel. 2 armas foram apreendidas. Já na delegacia seccional de Esperança, os policiais começaram a aprofundar a investigação e descobriram que o carro que deu fuga ao assaltante pertence ao empresário. Descobriu também que as armas utilizadas no crime pertencem ao mesmo empresário e ainda que o empresário deu fuga ao assaltante. O delegado Danilo Orengo explica bem essa situação. De forma surpreendente, conseguimos prender um dos assaltantes no momento em que ele estava tentando fugar do local do crime. Esse assaltante revidou contra a ação dos nossos policiais, que automaticamente se defenderam, efetuando alguns disparos que o atingiram. Inclusive a arma de fogo foi apreendida. O que nos surpreendeu é que essa arma de fogo era registrada no nome de um empresário aqui da cidade de Esperança. E com imagens de circuito de câmeras aqui na cidade, constatamos que um veículo tipo Toyota Corolla de cor prata tinha dado um apoio para o segundo elemento no momento da fuga. Constatamos que esse veículo Corolla também pertence a esse empresário. Diante dessas informações, prendemos em flagrante delito esse empresário, que ele com certeza está dando suporte a esses assaltantes, e diante dessas provas construídas pela Polícia Judiciária, resolvemos prendê-lo em flagrante delito, deixando-o também à disposição da Justiça. E o assaltante também foi devidamente autuado em flagrante, claro. O terceiro elemento, estamos buscando identificá-lo quanto antes para pedir justamente a prisão preventiva do terceiro integrante. A seguir, corpo de prefeito de Pedras de Fogo é sepultado em João Pessoa. E ainda, Procon tá de olho no reajuste dos combustíveis em Campina. E a gente volta falando que o Procon está fiscalizando postos de combustível aqui em Campina Grande para evitar a cobrança antecipada do aumento dos combustíveis. A previsão é que a gasolina seja encontrada nos próximos dias por até R$ 5,40 o litro. Os motoristas, é claro, não estão nem um pouquinho satisfeitos com esse aumento, viu?
A suspensão da cobrança de impostos federais sobre combustíveis começou em março de 2022. Agora, o Ministério da Fazenda anunciou a volta da cobrança. O presidente do Sindicato dos Revendedores de Combustíveis de Campina Grande destaca como a medida deve impactar no bolso do consumidor. A previsão é de que a gasolina seja encontrada nos próximos dias por até R$ 5,40. Quando o posto for adquirir o combustível, ele já vai adquirir a gasolina com 45 centavos a mais, né, em razão desses reajustes aí, e a distribuidora deve ter a parcela dela também, e o etanol mais 12 centavos. Em janeiro deste ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prorrogou até dezembro a desoneração sobre o diesel e o gás de cozinha. Mas no caso da gasolina, do etanol, gás natural veicular e da querosene de aviação, essa desoneração valeu até a última terça-feira, dia 28 de fevereiro. Em meio a notícias nada animadoras para os consumidores, a informação de que o diesel apresentará redução de preço. Foi anunciada uma redução, não chegou ainda para os postos, né? Mas foi anunciada uma redução tímida, mas pelo menos não vai impactar na questão do transporte e alimentos e essas coisas, né? Com a medida, o PROCON de Campina Grande já se prepara para realizar fiscalizações nos postos de combustíveis da cidade. Através do Disque Denúncia 151, pode também, o PROCON funciona de forma ininterrupta, de 8 da manhã às 17 horas, fica atrás da rodoviária velha, pode também se dirigir lá, nós temos toda uma equipe de fiscais, temos também uma equipe de advogados, assessoria jurídica, 15 advogados, 15 fiscais, e nós haveremos de, a partir da denúncia, deslocar a nossa equipe para verificar a irregularidade caso ocorra. A movimentação nos postos de combustíveis nesta quarta-feira foi tranquila, embora os consumidores já estejam atentos ao reajuste e, em sua grande maioria, nada satisfeitos. A gente que depende de fretes, vive de fretes, né? Isso aí vem acarretar no final do mês um orçamento, né? Que vai extrapolar os nossos limites, né? Mudando de assunto, foi sepultado na tarde de hoje o corpo do prefeito de Pedras de Fogo, Manuel Júnior. Durante o velório, amigos, familiares e políticos prestaram as últimas homenagens. Desde as primeiras horas do dia desta quarta-feira, familiares e amigos mais próximos do político estiveram no Parque das Acácias, no bairro de José Américo. Esse momento inicial do velório foi fechado apenas para as pessoas mais íntimas. Manuel Júnior é uma pessoa que honrou a medicina e a classe política. Foi uma pessoa que sempre disseminou o bem por onde passou. E sua marca sempre foi a alegria e a lealdade. Fez muito pelo povo da Paraíba e, em particular, pelo povo de Pedras de Fogo, onde foi prefeito 4 vezes, deputado federal por 3 vezes, vice-prefeito de João Pessoa por 2 vezes e foi deputado estadual, onde ele foi o segundo mais votado na época. E ele, por onde passava, né, se envolvia com o problema de cada cidadão. Ele não sabia ver ninguém passar dificuldade onde ele pudesse ajudar. Então ele vai deixar muita saudade e os amigos e o povo da Paraíba realmente está muito sentido com essa perda. A gente sabia do trabalho que ele fazia com vontade, com sacerdócio e ao mesmo tempo a perda de um amigo com 59 anos, muito jovem, que poderia fazer muito mais, mas isso são os desígnios de Deus. O que eu tive a oportunidade de conversar ontem com várias pessoas é que além de um amigo gentil, generoso, Manuel Júnior era um político de verdade, que se preocupava com as pessoas. Fazia a política com sacerdócio, o que é raro hoje, e eu fico feliz de ter estado nessa parceria com ele em relação a João Pessoa, em relação a Pedras de Fogo. Se é a vontade de Deus, que ele vá com Deus e vamos ajudar a continuar o trabalho dele. Com uma longa vida política e tendo ocupado cargos como de deputado estadual, deputado federal e vice-prefeito de João Pessoa, Manuel Júnior acumulava mais de 30 anos de vida pública. Olha, na manhã de hoje, José Carlos Ferreira Barros, conhecido como Babarros, tomou posse como novo prefeito de Pedras de Fogo. A cerimônia de posse foi realizada na Câmara Municipal. Durante a solenidade, o novo prefeito se emocionou ao falar de Manuel Júnior. A seguir, os preparativos para a partida de logo mais do Campinense contra o Grêmio pela Copa do Brasil.
gente volta falando de futebol. Hoje à noite tem Campinense e Grêmio pela Copa do Brasil. A partida, como a gente já sabe, não vai ser aqui em Campina Grande, vai ser em Brasília. E é de lá que Samuel Oliveira traz os detalhes pra gente. Eu falo de frente ao hotel onde a delegação do Campinense Clube está hospedada aqui em Brasília. O Campinense que chegou na última segunda-feira aqui em Brasília por volta das 23 horas. Ontem à tarde realizou a última e única atividade preparatória para esse duelo de logo mais contra o Grêmio às 20 horas no estádio Mané Garrincha pela primeira fase da Copa do Brasil. Essa atividade aconteceu no CT do Real Brasília. O técnico Leston Júnior aproveitou para realizar os últimos ajustes na equipe que deve entrar em campo logo mais contra o tricolor gaúcho. Lembrando que o regulamento da competição favorece o Grêmio, que é visitante nessa oportunidade, em virtude do melhor posicionamento no ranking da CBF. O Grêmio joga pelo empate e só a vitória interessa ao Campinense para avançar à segunda fase da Copa do Brasil. Quem avançar de Grêmio e Campinense e Grêmio, já tem adversário definido na segunda fase da competição. Será o Ferroviário do Ceará, que ontem eliminou o Resende no Rio de Janeiro. Ferroviário, inclusive, que é o próximo adversário do Campinense na Copa do Nordeste. Esse duelo está marcado para o próximo sábado em Campina Grande. Voltando à Copa do Brasil, Campinense e Grêmio já se encontraram nessa mesma competição, inclusive os dois únicos confrontos entre as equipes na história aconteceu justamente pela Copa do Brasil, foi em 2015. Naquela ocasião, o formato de disputa da Copa do Brasil era diferente, houveram as duas partidas. Na partida de ida em Campina Grande, o Grêmio venceu por 2-1, e na volta em Porto Alegre, o Grêmio também venceu por 2-0. Campinense que vai para a sua 14ª participação nessa competição. A Raposa passou apenas uma vez dessa primeira fase da Copa do Brasil. Isso aconteceu em 2013, no ano inclusive que a Raposa conquistou o título da Copa do Nordeste. Naquela ocasião, o Campinense eliminou o Sampaio Corrêa do Maranhão na primeira fase. Na segunda fase acabou enfrentando o Flamengo, foi eliminado. O Flamengo que posteriormente viria a ser o campeão da Copa do Brasil de 2013. O Campinense que tem uma única baixa para essa partida, é o lateral direito Railan, que já vem sendo desfalque da equipe há algumas semanas. O atleta vem se recuperando de uma lesão no joelho. Portanto, hoje às 20 horas, Campinense e Grêmio no estádio Mané Garrincha, aqui em Brasília, pela primeira fase da Copa do Brasil. E claro, o torcedor do Campinense Clube vai estar na torcida aí, para quem sabe ver a Raposa aí surpreender o tricolor gaúcho. E o Borborema Notícias fica por aqui. Uma ótima noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Tô esperando. Até lá.